rápidos, com resultados visíveis e perigosos. Anabolizantes usados por atletas são uma espécie de bomba relógio. Será mesmo que o suco vai te fazer tanto mal como muitos pregam por aí? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para fortalecer. Eu sou o Tejada, estudante, coach e atleta, e hoje a gente vai falar exclusivamente sobre os colaterais da testosterona. A testosterona, ela é o principal hormônio androgênico, né? Produzido tanto por homens quanto por mulheres. Sendo que os homens têm praticamente 10 vezes mais do que as mulheres. Isso explica até porque nós, homens, a gente tem mais massa muscular, mais pelos no corpo, a voz mais grave, barba, etc. Até por conta disso, a gente já quebra aquele argumento de que homens são iguais às mulheres, ou vice-versa. A fisiologia já nos prova isso, que é o contrário. Existe muita bobagem escrita sobre os efeitos colaterais da testosterona. Infelizmente, muitas vezes propagadas por profissionais da área da saúde. Antes de tudo, saiba que o uso de testosterona em doses suprafisiológicas, realmente, cara, não é nada saudável. Embora os riscos sejam muitas vezes, exagerados por alguns médicos e pesquisadores. Assim como muitos picaretas costumam mentir sobre os efeitos colaterais, dizendo que aquele método, de modulação hormonal não tem efeitos colaterais. Cara, não existe isso. A acne é um dos principais efeitos colaterais, é um dos mais comuns, do uso da testosterona. Mas assim como a queda de cabelo, é uma resposta que varia de indivíduo para indivíduo. A ginecomastia também é um efeito adverso comum, mesmo que em doses pouco acima dos níveis fisiológicos. A maior preocupação da testosterona pode ser sobre o sistema cardiovascular, já que esse hormônio reduz os níveis de HDL, aumenta o hematócrito e a hemoglobina, deixando o sangue um pouco mais grosso, o sangue mais viscoso. Embora não seja um problema no curto prazo, no longo prazo, esses efeitos podem causar hipertensão e aumentar o risco de trombose e acidente vascular cerebral. É importante ressaltar, claro, que isso é um problema para quem faz o uso abusivo de forma contínua da testosterona, principalmente sem o controle dos exames de sangue. Por isso que é tão importante, eu ressalto isso sempre nos vídeos. O uso de testosterona também pode levar à infertilidade temporária, devido à inibição do nosso eixo hormonal, o HPT. Mas esse é um efeito totalmente reversível após a interrupção do uso, assim como a maioria dos colaterais. Além dos efeitos negativos sobre o sistema cardiovascular, eu considero que um dos principais problemas com o uso de testosterona ocorre após a interrupção do uso, onde o estado hipogonático temporariamente leva à queda da libido, queda da motivação e pode também aumentar o risco de depressão e suicídio em alguns indivíduos que já têm uma predisposição, além de aumentar o risco da dependência psicológica, o que faz com que muitos usuários usem continuamente e façam ciclos com muito mais frequência. Quando eu menciono a questão dos piores colaterais, na minha visão, serem no momento hipogonático, o que isso quer dizer? Quando a gente faz um ciclo, a gente acaba parando de produzir nossa testosterona naturalmente. A gente inibe o nosso eixo hormonal, então a gente está utilizando ali, vamos dizer assim, testo sintética e a nossa produção natural para. Quando a gente para de utilizar essa testo sintética, um enantato, uma durateston, uma deposteron, por exemplo, a gente não voltou a produzir naturalmente. Não é, parei de aplicar, vou voltar naturalmente. Não, a gente precisa fazer uma TPC. Só que durante esse estado de retomada de eixo, que no final das contas seria um abismo, Você para aqui, por exemplo, dia 20 de maio, parei de usar testosterona e comecei minha TPC. Até o dia 20 do outro mês, cara, você vai passar em um abismo, digamos assim, só um exemplo, E esse abismo, querendo ou não, você vai ter, predisposição a ter uma baixíssima libido, se você tem predisposição a questões psicológicas, tanto depressão quanto, cara, ansiedade, crise de pânico, pode ser mais influenciado por conta desse estado, No final das contas, o fato de ter a testosterona em níveis extremamente baixos para nós, homens, é mais maléfico do que benéfico. Por isso que eu gosto muito daquela frase que o que determina a cura e o veneno é literalmente a dose. Por isso que muitos indivíduos que se beneficiam fazendo a TRT, por exemplo, a terapia de reposição de testosterona, cara, é uma das melhores coisas do mundo, Eu sou atleta, eu abuso, tanto que vocês podem ver esse colateralzinho nervoso aqui da calvície por conta do meu primeiro ciclo que eu fiz de uma maneira totalmente equivocada. Mas as pessoas que usam de maneira mais inteligente, mais visando a questão de qualidade de vida, a TRT, por exemplo, que realmente o indivíduo ali tem uma produção baixa de testo, faz a reposição para voltar a ter mais libido, mais força, mais vitalidade. Essas sim são pessoas que tendem a se beneficiar exclusivamente do uso da testo, mais do que nós atletas que visamos mais a questão da performance. Claro, pode ser uma opinião burra minha, ignorante, mas enfim, isso é uma maneira é uma perspectiva, de ver as coisas. Então eu acho muito
muito complexo você querer apontar o dedo e falar que o suco faz mal, o suco vicia, o suco é maléfico, vai te matar. Cara, não é bem assim. Da mesma forma que é normalizado hoje a bebida alcoólica, o álcool, o tabaco. E, cara, o capitalismo literalmente lucra horrores com isso. E a taxa de mortalidade e incidentes com isso é maior do que o uso dos anabolizantes. É complicado você querer apontar o dedo pra mim ou pra um indivíduo que usa, né, faz ciclo ali com hormônios. Então a gente tem que maneirar essa questão e entender que, cara, a diferença da cura pro veneno é a dose. Se o indivíduo buscou, se ele aceitou fazer a utilização, ele tá aceitando os riscos e tá tudo bem. Eu tô falando isso mais no sentido porque essa semana agora a gente teve a notícia do Marcão dos Venenos, né? Ele tá na UTI por conta de uma má função dos rins, né? A gente não sabe se é por conta da questão dos diuréticos, do uso abusivo dos hormônios, mas enfim, provavelmente é um conjunto de fatores que potencializou essa causa, né? E no final das contas está tudo bem. Ele vai sobreviver, ele vai continuar treinando, vai continuar buscando lifestyle e a maior intensidade, a maior performance dele, porque é isso que ele assumiu, e é isso que ele quer, e ele assumiu o risco. Então, lembrando sempre, se você gostou do vídeo, gostou da minha visão, um pouquinho aqui desabafando, já se inscreve no canal aqui, deixa o seu like e bora pro próximo. E se você tem uma sugestão sobre um próximo tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Eu sempre tô lendo, recebendo notificações no computador, no celular. Eu sempre vou lendo e avaliando. Pô, poderia falar sobre isso, né? Deixe seus comentários aqui que depois eu vou dar um check-up.